Bom, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, né? E o assunto de hoje, o tema da nossa aula de hoje é a NR12. Como aplicar sistemas e dispositivos eletrônicos de segurança em máquinas e equipamentos, né? Então, a NR12 é um regulamento que estabelece os requisitos mínimos para um trabalho seguro, que em máquinas e equipamentos. Tem máquinas que são muito perigosas, né? Pode até decepar a mão de um operador, por exemplo, pode machucar, né? Pode escapulir alguma peça e machucar o operador. Então, diante dessas possibilidades, e deu uma pausada aí. Diante disso é que a NR12 veio para sanar todos esses problemas, né? Principalmente a segurança das máquinas, segurança dos equipamentos, segurança do operador também. Então, abrangendo desde o projeto até o descarte das máquinas. Desde a hora que nasce a máquina até na hora que tem que botar a máquina de molho, levar para o lixão, né? E as diversas interações dessas máquinas com os trabalhadores em toda a sua fase de utilização. Então, ela estabelece esses requisitos de trabalho seguro o tempo todo, né? Desde o projeto até o descarte da máquina. Apesar da importância e da ampla divulgação dessa norma, né? Diversas dúvidas ainda persistem na hora de se instalar equipamentos, preparar rotinas de trabalho e principalmente na hora de capacitar a equipe aí que vai utilizar as máquinas, né? Então, é um pouco complicado realmente essa NR12. Saiba que não é só você que tem dificuldade aí para especificar, né, a NR12. Mas diversos profissionais ainda ficam indecisos quando necessitam selecionar os sistemas e dispositivos de segurança de uma máquina que requer aí um estado seguro, né, para que não aconteça nada com o operador daquela máquina, evitando de toda maneira os riscos aí de causar algum dano, algum problema aí para aquele operador, né? Então, o engenheiro mecânico Walter Luiz Kunzel e engenheiro eletricista Guilherme Manuel da Silva, do CREA de Santa Catarina, resolveram fazer esse artigo aqui, que eu vou ler para vocês, tá? Eles decidiram escrever esse artigo para que profissionais da área mecânica, elétrica e de segurança pudessem ter um entendimento mais simples e, assim, uma melhor orientação para a escolha dos sistemas de segurança e a forma de instalação desses dispositivos, de maneira a se atingir a confiabilidade necessária para a segurança dos operadores. Então, esses dois engenheiros, né, resolveram esmiuçar de maneira mais simples, para que, se você pega a norma, você fica um pouco confuso realmente, né? Tem uma série de categorias, tem uma série de danos, tem as gravidades dos danos e assim vai, né? Uma árvore aí que a gente tem dificuldade de destrinchar realmente. Então, a NR12 descreve 3 tipos de sistemas de segurança, conforme o item 1238. Proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados ou intertravados. Então, são 3, né? Proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados ou intertravados. Dentre os acima, esses 3 dispositivos, para as proteções puramente mecânicas e móveis, não há categorização. Apenas para os dispositivos de segurança eletroeletrônicos, né? Conforme a norma ABNT-NBR 14153, que está, né, sendo atualmente em processo de harmonização com a norma EN ISO 13849-1/2.
É uma quantidade enorme de normas, né, gente? É cheio de detalhinho. E aí ainda você vai na NR12, ela chama uma norma, chama outra, chama outra, chama outra. Então tem que ficar bem atento nessa questão de norma. Bom, então, quando na parte mecânica fixa ou móvel, né, não tem categoria B, 1, 2, 3, 4, por exemplo, não tem. Na parte mecânica não, tem na parte elétrica, né, eletroeletrônica e de segurança. Então, apenas devemos categorizar os sistemas eletroeletrônicos de segurança, como chaves, contadores de segurança, sensor magnético, relé de segurança, cortinas de luz, botões de emergência e diversos outros dispositivos eletroeletrônicos disponíveis no mercado e que serão instalados em conjunto com proteções físicas, né? Por exemplo, no painel elétrico é necessário que se coloque um acrílico para que em cima dos barramentos, para que não tenha perigo de contato acidental. Na máquina tem lá umas barreiras de metal, umas barreiras de contela na máquina para que ninguém encoste em nenhuma parte. Se alguma peça sai voando, não pegue aí no operador. Então tem essas barreiras mecânicas, né, que são proteções físicas, juntamente com os dispositivos de segurança, né, eletroeletrônicos, compõem aí todo o sistema de proteção daquela máquina, tanto proteção da máquina quanto proteção para o operador. O que muitos não sabem é que a gente pode caracterizar os sistemas de segurança de uma máquina para atingir um nível satisfatório de confiabilidade, que impedirá falhas devido a alguns fatores em conformidade com as normas citadas anteriormente, que são tipo de consequência e severidade do dano causado ao operador em caso de contato com uma parte perigosa da máquina, que pode ir desde um simples hematoma até mesmo a morte do operador. Então, tem que ficar atento, né? Então, tipo de consequência e severidade, frequência e duração da exposição à parte perigosa num determinado período de utilização da máquina, indo de 1 hora até dezenas ou centenas de horas. Quanto mais acesso às partes perigosas para realizar um processo, maiores os riscos. Então, falamos do tipo de consequência e severidade, frequência e duração da exposição à parte perigosa. Terceiro, probabilidade da ocorrência de um evento perigoso durante a operação da máquina, que poderá ser definida como impossível ou até mesmo improvável. Refere-se geralmente à velocidade e frequência com que uma área perigosa da máquina se movimenta e a qual distância o operador está dessa região. E, finalmente, 4, a probabilidade de anulação do dano devido à instalação de sistemas de segurança ou elaboração de procedimentos que impeçam que o dano ocorra em função de um evento perigoso, podendo ser impossível a anulação do dano até a provável inclusão de sistemas que impeçam a tempo um dano aos operadores. Então, lado aí porque está instável a internet, né? Então, essas são a forma de categorizar os sistemas de segurança de uma máquina, né? Tipo de consequência e severidade do dano causado, frequência e duração da exposição à parte perigosa, probabilidade de ocorrência de um evento perigoso durante a operação da máquina e probabilidade de anulação do dano devido à instalação de sistemas de segurança. Então, esses são os 4, né? As 4 categorias aí. Assim, com as variáveis acima descritas, o índice de falhas poderá ser reduzido sem que também provoque o aumento de custo excessivo, porque você sabe que quando se pede uma instalação NR12, vai aumentar o custo, porque tem uma série de dispositivos de segurança que você tem que incrementar e que não são baratinhos. Tem gente que fala, não vai alterar o custo. Vai sim, tá? Vai alterar o custo sim.
Mas você pode, de acordo com essa categorização aqui que eu falei, você pode minimizar aí para não ficar tão caro essa instalação, né? Então, você pode, analisando essas variáveis, você pode colocar equipamentos que não gerem aí custos excessivos com o aparato eletroeletrônico a ser instalado naquela máquina, né? E o mais importante nessa escolha está no fato do profissional legalmente habilitado, que irá selecionar esses sistemas de segurança, saber o que significa atender as categorias existentes na norma NBR 14153 ou a EN ISO 13849-1/2, de maneira a manter a confiabilidade e segurança necessárias aos operadores, e como a estrutura física dessa instalação garantirá a confiabilidade satisfatória. Então, o profissional que for trabalhar com a NR12, ou que for fazer um laudo, ou que for analisar as instalações para poder emitir um laudo de adequação, ele tem que entender, né? Tem que entender o que significa, né, as categorias existentes na norma, NBR 14153 e o EN ISO 13849-11. Então, ele tem que entender, ele tem que saber, né, o que significa tudo aquilo direitinho. Só podem fazer o laudo da parte mecânica o engenheiro mecânico, só engenheiro mecânico. E da parte elétrica, só engenheiro eletricista e de segurança. Só. Não pode, outras pessoas não podem fazer laudos, tá? Então, é fundamental dizer que a NR12 apenas indica os seguintes normas técnicas para determinação das categorias dos sistemas de segurança. A NBR 14153, a EN ISO 13849-1/2 e menos subentendida a norma EN IEC 62061 de 2005, que é a Safety Integrity Level, que sempre deve ser informada no datasheet dos dispositivos de segurança para cada um dos diversos fabricantes e fornecedores. Então, você vai comprar um equipamento de um fornecedor, ele deve indicar que aquele produto foi concebido, foi feito de acordo com a IEC 62061 2005. Por isso é importante ao profissional legalmente habilitado conhecer essa última norma, a IEC, né? Qualquer outro método ou norma que não as indicadas na NR12 não são válidas para a determinação das categorias dos sistemas de segurança no Brasil, tá? Diante disso, descreveremos abaixo as consequências, as exigências que cada categoria de segurança possui para os sistemas elétricos a serem instalados em equipamentos que estejam em processo de adequação à NR12. Então, aqui começa mais aí a parte que interessa a nós, engenheiros eletricistas, que é, né, a parte de adequação da parte elétrica. Como que eu vou fazer lá no nosso painel, o que eu tenho que colocar no painel que atende aquela máquina, né? Categoria B. Essa categoria exige que o projetista selecione os dispositivos elétricos que atendam às especificações básicas do sistema onde serão instalados, como, por exemplo, condições ambientais, se é IP54, se é IP55, se é IP65, se é a prova de explosão, né? Se é para ambiente empoeirado, aí os IPs a determinam. Compatibilidade, contenção e corrente de trabalho, isso aí tranquilo para nós. Ligações conforme recomendação dos fabricantes, tranquilo também. Princípio de desenergização, aterramento elétrico, etc. Em outras palavras, essa categoria não exige monitoramento de relé de segurança, não exige redundância em sensores e botoeiras de emergência, muito menos duplo contator. Então,
Tá pausando um pouco a internet, vocês tenham paciência, por favor. Então, na categoria B, não precisa colocar duplo contator. A categoria B é a sua partida normal, o seu painel normal, atendendo aí as exigências da NR, tá? Então, não precisa ter relé de segurança, não precisa ter redundância de sensores, não precisa ter botoeira de emergência, muito menos duplo contator. Muita gente pede, né? Que tem uma botoeira de emergência na entrada do painel. Tudo bem, na categoria B você pode até colocar uma botoeira de emergência, mas o contator é normal, tudo normal, tá? Então, a categoria 1 agora. Muitas vezes os profissionais acabam confundindo os requisitos da categoria 1 com a categoria B, devido ao fato da categoria 1 exigir apenas como complemento que os dispositivos a serem utilizados no painel elétrico, por exemplo, sejam construídos conforme normas técnicas específicas, ou seja, específicas construídas para a segurança. Como, por exemplo, podemos citar para os contadores de potência as normas IEC 60947-1 no anexo F, onde trata de contatos espelhados, e na IEC 609475, dígito 1, anexo L, que fala de contatos mecanicamente guiados. São contadores já construídos para atender a NR12, tá? Que padroniza os dispositivos de parada de emergência. O que precisa ficar claro é que as categorias B e 1 são baseadas na prevenção. Sendo assim, quando apenas a prevenção não oferecer segurança suficiente, sistemas de detecção de falha devem ser implementados, como nas categorias 2, 3 e 4, né, que trabalham de acordo com o sistema de detecção de falhas. Então, na categoria B, você pode colocar um botão de emergência lá na entrada do painel e pronto. O resto pode seguir conforme a construção normal aí do seu painel. Na categoria 1, você vai colocar um botão de emergência na entrada, vai colocar um contator de segurança apenas nas partidas dos motores que atendem aquela determinada máquina, tá? Não precisa ser um contator construído conforme a EAC 6094741, que é com contatos espelhados, ou IEC 6094751, que é com contatos mecanicamente guiados. A linha Sirius Innovation da Siemens já está construída como isso. Então, você não precisa preocupar em comprar um relé de segurança todo cheio de trique-trique, não. Então, na categoria B e 1, o B é normal, no máximo um botão de emergência na entrada, e na categoria 1, um botão de emergência e um contator de segurança ou um contator construído de acordo com essa norma aqui. Essas duas normas que eu falei, né? Então, a categoria B e 1 são categorias para prevenção, não para detecção de falhas, tá? Bom, a categoria 2 já é uma categoria de detecção de falha, né? Ela exige que sejam atendidos aí todas as premissas da categoria B, ou seja, que os contadores, que as chaves, que os relés de segurança estão construídos de acordo com a norma, né? Porém, os sistemas de segurança devem ser submetidos a testes que detectam falhas nos dispositivos relacionados à segurança do equipamento. Neste sistema, nem todas as falhas são detectadas, pois o mesmo prevê apenas o monitoramento, sem exigência de redundância dos dispositivos utilizados. Então, qual que é a diferença da 2 para 1? Eu tenho que acrescentar um relé de segurança. Ele vai ficar monitorando se acontecer alguma falha, né? Essa é a diferença. E, além de atenderem as premissas da categoria B, deverão ser monitorados por dispositivos de segurança, relé de segurança, CLP de segurança,
mas não precisam ser instalados de maneira redundante. Então, você não precisa de 2 contadores, nem de 2 relés de segurança, né? Não precisa. Na categoria 2, você vai precisar de um botão de emergência, de um relé de segurança, aí sim já é um relé específico, né, para detecção de falha, e um contador de segurança, né, na partida do motor aí, numa partida direta, por exemplo. Uma partida que você vai utilizar aí contadores, né? Bom, na categoria 3, o botão de emergência você pode colocar lá na entrada do seu painel, não precisa colocar em cada partida. Mas alguns clientes exigem que cada partida tenha o seu botão de emergência. Então, tudo bem, tá? Essa categoria, categoria 3, exige que sejam atendidas as premissas da categoria B, ou seja, todo equipamento deve atender às normas técnicas. Porém, os sistemas de segurança devem ser submetidos a testes que detectem falhas nos dispositivos relacionados à segurança do equipamento. Nesse sistema, uma única falha não deve afetar o desempenho do sistema de segurança, pois o mesmo deve prever o monitoramento e a redundância. Aí aqui a gente já tem que usar 2, né? Em outras palavras, quando o equipamento é categorizado no nível 3 de segurança, os dispositivos envolvidos na segurança do equipamento, além de atenderem às premissas da categoria B, deverão ser monitorados por dispositivos de segurança, relé de segurança, contador de segurança, CLP de segurança, né? E ter o princípio da redundância implementado. Quando se fala em princípio de redundância, significa dizer que caso o projetista utilize aí um contador de segurança, ele tem que usar 2. Né? Redundância significa isso. Então, nessa categoria, ela exige que a utilização de 2 contadores em série para alimentação da fonte de risco em seus contatos mecanicamente guiados, sendo monitorados. Nós não falamos que tem que ser construído conforme a 609471, contatos mecanicamente guiados? Então, tem que usar um contador construído de acordo com essa norma e 2 contadores. Você vai usar 2 relés de segurança e 2 contadores, tá? Botão de emergência. Pode ser por partida ou lá na entrada do seu CCM. Percebam que nessa categoria, um acúmulo de falhas, como curtos-circuitos, ainda pode levar à perda de segurança no processo. É chato, hein, gente? Nossa Senhora, cheio de detalhe. Então, vamos lá na categoria 4. Essa categoria exige que sejam atendidas as premissas da B, ou seja, tudo construído de acordo com as normas, construído e instalado de acordo com as normas e nas capacidades de cada dispositivo. Porém, os sistemas de segurança devem ser submetidos a testes que detectem falhas nos dispositivos relacionados à segurança do equipamento. Neste sistema, os acúmulos de falhas não podem afetar o desempenho do sistema de segurança, pois o mesmo deve prever o monitoramento, detecção de falhas por pulsos de testes e a redundância. Quando se fala em princípio da redundância, significa dizer que se utilize um dispositivo para que seja atendida a categoria 3, 2 dispositivos deverão ser instalados para monitoramento do risco, com verificação de pulso para detecção de falhas. Essa categoria exige também a utilização de 2 contadores em série para alimentação da fonte de risco, com seus contatos mecanicamente guiados sendo monitorados. Percebam que na categoria 4, um acúmulo de falhas, como curto-circuito nas chaves, nos contadores, um curto-circuito lá naquela instalação, não pode levar à perda de segurança no processo. Então, nesse caso, na categoria 4, você vai usar 2
botões de emergência. Um CLP de segurança, porque ele que vai monitorar tudo que está acontecendo naquela instalação. Tem que ser um CLP de segurança, porque só o relézinho, o relé de segurança não dá conta. Tem que ser, porque ele vai checar vários pontos, né? Então, um CLP de segurança e 2 contadores de segurança em série. Tá vendo? Começa a ficar cada vez mais caro, né? Então, muita gente, às vezes, assim, achando não, vamos colocar, então, categoria 3 ou 4, vamos colocar 2 contadores, 2 relé, fazendo assim, a única coisa que, às vezes, está fazendo é encarecendo aquela instalação. Então, o ideal é que o seu cliente contrate lá um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista para fazer os laudos da instalação dele, e na hora que ele te pedir o projeto do painel elétrico dele, ele te diga, olha, eu quero que seja construído conforme NR12, categoria B, categoria 1, categoria 2, ele que vai falar categoria 3, categoria 4. Então, aí sim você coloca os equipamentos de acordo com a categoria exigida por ele, porque senão se você falar, vou colocar na 4 para ficar mais seguro, você só está encarecendo, às vezes ele não precisa, né? Se ele fala que é NR12 categoria B, tranquilo, já é o que a gente faz normalmente mesmo, tá? Então, precisa ficar claro que a análise tem que ser feita por engenheiro mecânico, engenheiro eletricista e de segurança juntos, os dois juntos fazem o laudo e fala lá na instalação do seu cliente, olha, aqui a adequação dessa máquina vai precisar de categoria 2. Às vezes não é uma máquina cheia de tantos detalhes, né? Não tem tanto perigo assim para o operador, nem para ali para o local onde ela está sendo instalada, né? Ou então, tem alguns clientes que falam, não, eu já quero categoria 4. Aí você faz, a hora que ele vê o preço, você fala, não, tá muito caro. Então, é a perda de tempo, né? Então, vamos só recapitular. A categoria B, deixa eu pegar aqui de volta, para fixar bem, porque é muita falação, a gente fica um pouco confuso, né? A categoria B exige que os dispositivos elétricos atendam às especificações básicas do sistema onde serão instalados. Qual é o grau de proteção, qual é a capacidade de curto-circuito, qual é a tensão, qual é a corrente, se é a prova de explosão ou não, só essas características, os normais que a gente sempre faz mesmo, né? Essa é a categoria B, o normal, que todos os equipamentos atendam os requisitos da instalação e que sejam construídos de acordo com a norma. Se o cara falou lá, eu construí de acordo com a IEC 60947, ele tem que ter sido construído daquele jeito, né? E tem que ser instalado de tal maneira, você vai instalar de tal maneira, né? Então, normal. Categoria B é normal. O categoria 1, ele vai precisar que você tenha um contador de segurança, pelo menos, né? Você pode usar um botão de emergência e um contador de segurança. Pronto, beleza. Por quê? São categorias que destinadas à prevenção de acidentes. Agora, a categoria 2, 3 e 4 já é para detecção de falhas, né? Ela detecta, fica vigiando aquela instalação ali e detecta uma falha. Aí, na categoria 2, você já vai colocar um botão de emergência, um contador, um relé de segurança e um contador de segurança. Na categoria 3, você vai colocar um botão de emergência, 2 relés de segurança e 2 contadores instalados em série. Na categoria 3. Na categoria 4, 2 botões de emergência, um CLP de segurança, porque você tem que ter muitas informações ali, né? Só 2 relés de segurança não vão adiantar, e não adianta você pôr 3 também, tá? Não é assim. Então, você põe um CLP de segurança, tem muitos fornecedores que tem esse equipamento, tá?
e 2 contadores de segurança instalados em série também. Então é isso, o resumão é isso, né? Eu sei que a gente fica com dúvida realmente na hora de instalar. Eu particularmente, sempre fico em dúvida. Ai, será que... E na hora de especificar o equipamento, se você, por exemplo, pega lá a linha Safety da Siemens, você fica confuso. Tanto equipamento que tem. Falei, e agora aqui? Eu instalo o quê? Eu instalo esse relé, eu instalo aquele, o que eu instalo aqui? Tem tantos tipos de relé de segurança, tem tantos tipos de chaves de segurança, tem tantos tipos de botões de segurança que você fica sem saber o que escolher. Então, nesses casos, você entra em contato com o fabricante, entra em contato com o vendedor da sua região e peça uma orientação para que você não onere aí o seu projeto. Às vezes você está fazendo um projeto muito caro, né? E também para você escolher acertadamente de acordo com a instalação do seu cliente. Tem uma infinidade de equipamentos e uma infinidade de fabricantes, né? Tem a Siemens, tem a Schneider, tem a CS Mersal, tem... não estou lembrando agora. Mas tem vários, né? Vários. Quase que eu lembrei, esqueci. Então, tem muitos dispositivos de segurança que você precisa, aí, na hora de escolher, você precisa entender como que ele funciona, qual é a aplicação exata. Se você fica com dúvida, peça orientação para o fabricante, tá? Para você não fazer um projeto aí equivocado. Eu confesso que eu fico na dúvida e eu sempre peço ajuda para alguém, tá? Para me orientar aí na escolha dos equipamentos. Se o seu cliente passa para você uma especificação técnica falando que ele quer que você construa o painel de acordo com NR10 e NR12, quando ele falar NR12, você pergunte para ele qual é a categoria que ele quer. Não assuma a categoria se você não conhece o estudo que foi feito na fábrica dele, tá bom? Porque às vezes a gente quer aí atender, né? Nossa, vou fazer aí categoria 3, né? Ou categoria 4. Você tá gastando à toa, tá bom? Ou você fala, não, vou fazer categoria 1. Ah, vou deixar na categoria B mesmo. E às vezes não pode, né? Então, que ele diga para você qual é a categoria que ele quer lá naquela instalação dele. Que ele contratou um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico, fez o laudo e eles disseram que ali, naquele ponto, naquela máquina, precisa da categoria B1, 2, 3 ou 4, tá bom? Então, agora se você é um expert nisso, né, que bom, beleza. Isso aí é uma coisa boa para se especializar, hein? Né? Não é mesmo? Estudar bastante, entender bastante e se especializar, porque com certeza tem muitas dificuldades aí o pessoal no mercado para especificar e entender isso. Então, concluindo aí tudo que a gente falou, né? Tudo que é isso tudo aqui quem está falando, algumas coisas eu que estou falando, mas esse texto eu peguei aí dos engenheiros lá do CREA de Santa Catarina, porque eu achei mais interessante. Assim, eu achei mais fácil de entender. Você pode ver que não é tão fácil assim, né, de entender. Então, em geral, os profissionais que selecionam a categoria dos sistemas de segurança numa adequação de máquina e equipamento, acabam utilizando as premissas da categoria 4 ou 3. Falei que vou fazer bem seguro, né? Com monitoramento e com redundância. Porém, muitos equipamentos podem ser categorizados no nível 2 de segurança, devido às condições do contorno, né, onde eles estão instalados, existente como danos aos operadores. Frequência de acesso à região de perigo, probabilidade do evento perigoso e probabilidade de anulação do dano. E assim, a seleção correta da categoria acaba exigindo uma menor preocupação com o arranjo da instalação a ser determinada ali naquele local, né?
Então, por isso que é importante observar todos esses detalhes, porque senão você acaba onerando, né? Entenda-se por arranjo da instalação a forma de interligação elétrica destes componentes que garanta a eficácia da segurança desejada. Sendo assim, o profissional que realiza a seleção da categoria do sistema de segurança deve conhecer muito bem o funcionamento da máquina ou do equipamento, além de conhecer o que são os sistemas e dispositivos de segurança e como eles funcionam na segurança de pessoas. Então, não adianta a gente ir especificando loucamente, né? Precisa conhecer, precisa saber. Eu vou colocar esse mega relé de segurança aqui porque vai ficar muito bem protegido. Você sabe como ele funciona? Precisa saber como ele funciona. De repente, você está usando um mega relé que não vai funcionar naquele caso. Às vezes, um relézinho simples de segurança funcionaria. Ou, às vezes, você está colocando um relé de segurança qualquer e aquele não serve para aquele caso, né? Então, precisa conhecer muito bem como que a máquina funciona e como funcionam os dispositivos de segurança que você vai colocar. Tem um monte de coisa. Na parte de instalação, tem muita coisa. Tem cortina de luz, tem sei lá o que, né? Tem muita coisa. Agora, dentro dos painéis, essa forma que eu achei aqui de resumir para vocês, os equipamentos que a gente vai colocar, foi a forma mais fácil que eu achei aí. Eu vi aí alguns catálogos da ACS Mersal, ela recomenda, aqui você usa assim, assim, assim. Então, ficou mais fácil de entender, né? Mas mesmo assim, você sabe que esse negócio de norma, a gente tem que estudar, porque as normas são chatas mesmo, cheias de detalhes. E as normas chamam outras normas, que a gente também tem que ter em mãos aí, acessar, conhecer, ler, né? Tá bom? Então, meus caros, era isso que eu tinha para falar para você aí hoje. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, é um pouco confuso. A gente tem que estudar mesmo. Nós, engenheiros, precisamos estar sempre estudando as normas, entendendo como que funciona, né? Vendo artigos de outros engenheiros que já esmiuçaram, que facilita a nossa vida. Ter paciência de ler. O lance, gente, é ler. Ter paciência de ler, prestando atenção no que você está lendo, para que você possa entender, né? Para que você possa aplicar bem aí a NR12. Mas, assim, peça para o seu cliente determinar qual é a NR que ele... qual é a categoria que ele tem lá na fábrica dele para aquela máquina, né? Se ele não tem, peça para ele contratar um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista para que analise a máquina dele e aí faça um laudo de qual categoria e quais as melhorias devem ser feitas naquela máquina para minimizar ou banir de vez o perigo de acidente, né? Você sabe que essa questão de acidente é muito grave, né? Você não vê aí nessas grandes empresas, você passa na porta, a hora que você entra assim... tem lá um cartaz imenso. Estamos há tantos dias, ou há tantos meses, ou há tantos anos sem nenhum acidente. Isso é pontuação a favor das empresas, das grandes empresas. Não sei se vocês já perceberam isso, quando entram nas grandes empresas, multinacionais principalmente. Na entrada, lá no jardim, tem um cartaz imenso dizendo há quanto tempo estão sem acidentes. Eu estava fazendo um trabalho em uma empresa e no primeiro dia que eu fui lá estava escrito, estamos há 362 dias sem acidente, ou seja, quase um ano, praticamente um ano. Na outra semana eu fui lá, tinha acontecido um acidente. Aí voltou, estamos há 3 dias sem nenhum acidente. Olha que tristeza, não é? Isso para todo mundo é uma tristeza. O pessoal de segurança, o pessoal que trabalha naquela área, para o funcionário que machucou, para a família do funcionário que machucou. Então, tudo isso
é muito grave e muito importante que a gente observe. Então, na hora de especificar, faça-o com consciência, com atenção, com cuidado. Ah, eu não sei. Procure saber, vai atrás para poder aprender, tá? Então era isso, meus caros. Uma boa tarde para vocês. Um bom resto de semana aí para vocês. E que vocês fiquem com Deus, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.